E aí, galera, Luiz Gustavo marca seu primeiro gol pela equipe do São Paulo, né? E o São Paulo vence a equipe da Portuguesa por 1-0. Agora a equipe do São Paulo assume a liderança do grupo D com 7 pontos, né? Vitória importantíssima do São Paulo, do Thiago Carpini, né? O São Paulo que tem 2 vitórias e um empate no Campeonato Paulista, né? O jogador, né? O Luiz Gustavo, né? Um experiente jogador que já foi de seleção brasileira, né? Dá a vitória à equipe do São Paulo, né? O jogador que não vinha aí tendo tantas oportunidades ainda, né? Tá voltando ao futebol, né? E conseguiu fazer esse gol da vitória, que dá muita moral também a Luiz Gustavo e também ao trabalho do Thiago Carpini, que a princípio aí é um técnico que foi pedido dos jogadores. Eu acredito que São Paulo tem tudo para poder fazer um bom campeonato paulista e vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre São Paulo e Portuguesa. Link na descrição, cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Boa partida, né, lógico que você tem algumas limitações por todas as explicações que o Jean nos deu, pela explicação também do Praz. Existe a questão das dores musculares, né, que ninguém sabe, ninguém vê e só os jogadores que sentem. E aí você tem as suas limitações. Hoje nós estávamos assistindo o jogo juntos, né, ali na redação, e eu falei assim, ó, o Igor sentiu, não foi falta, ele sentiu, porque ele estava correndo, estava cansado. Você falou, mas está um ano, eu falei, justamente por estar um ano sem jogar, sem ter o ritmo de jogo, você tem que começar a prestar atenção nesses jogadores. O próprio Galopo, né, que também estava sentindo, estava cansado, você percebia que ele estava pesado no jogo. Mas é uma questão de opção, porque o Carpini está rodando o elenco justamente para jogar esses dois jogos. E é natural que seja assim, porque é um treinador que está chegando também, tem uma expectativa que foi criada sobre a presença dele. Resultado, qualidade de jogo, como que vai ser medido o trabalho do Carpini. Eu acho que esses dois próximos jogos poderão dar um pouquinho uma ideia. Eu, particularmente, estou gostando de ver esse São Paulo. Falei para você e volto a falar aqui. Eu acho que é um São Paulo mordendo lá na frente. Muito competitivo, é um time que vai incomodar bastante, porque perde a bola, pressiona, quando rouba essa bola, velocidade, procura colocar velocidade. São 3 jogos apenas. Você tem um pouquinho uma ideia, você faz algumas projeções em determinados momentos do jogo, em determinadas situações que você fala, se esse time mantiver esse tipo de jogo, vai ser complicado de jogar. Mas depois tem o entrosamento, tem o conhecimento, tem aquela questão de você olhar nos olhos e já saber e já conhecer o jogador. Por exemplo, hoje jogou o Bombadilha e o Luiz Gustavo. Quantas vezes eles jogaram juntos? Uma coisa é treinar, não, mas eles treinam. Uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Alguns minutos contra o Santo André, o Bombadilha estreou hoje. Sim, então é diferente. Então você precisa dar campo para esses jogadores, precisa dar minutagem, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ficar de olhos abertos para falar, opa, peraí, vamos segurar, vamos poupar um pouquinho aqui. Aí a questão da fisiologia, departamento médico, preparadores físicos, para estarem atentos para não perder jogadores. E o que o Praz falou, para mim, é uma das coisas mais importantes. Quando você não tem tempo de fazer a sua base física, né, a base de preparação física para o ano, você vai colher ao longo da temporada lesões, problemas musculares, você vai ter lesões, que o corpo, muitas vezes, também a gente fala, só lesões musculares. Não, o joelho, ligamento cruzado, você tem o corpo está cansado, não aguenta, não suporta determinada pressão e você tem torções. Então, tem tudo isso que influencia nas questões de pré-temporada. Agora, quem está interessado a mudar? Quem tem coragem de bater na federação ou bater com quem detém os direitos de transmissões das partidas para falar... Na nossa existência aqui de nós 4, a gente não vai ver mudança, não, na nossa não. Eu sou jovem ainda, você... Começamos juntos. É verdade. Quem vai estar às 11 horas comigo no Bola da Vez, aliás, vai estar tudo bonitinho, de terno e tal. Agora, mais na dele, onde ele gosta de estar e do jeito que ele gosta de estar. Eduardo Afonso acompanhou, também com o coração dividido hoje. Não. Profissão de um lado, torcedor do outro. Não, o Eduardo Afonso é declaradamente torcedor da Portuguesa. E hoje a Portuguesa é um trabalho danado para o São Paulo. Mandar um beijão no coração do Edu, gente boa demais. Gente finíssima. Edu, tua primeira participação aí no Morumbi. O que você traz pra gente?
Tudo bem, Plihal? Como é que você tá? Grande abraço ao Zé Elias, ao Praz, ao Jean Oddi. Um feliz ano novo a eles, né? Minha primeira participação esse ano em externas aqui num jogo. E ao Fã de Esportes que está nos acompanhando. Já estou posicionado aqui na zona mista, onde passarão jogadores do São Paulo e da Portuguesa. Após esse resultado que coloca o São Paulo com 7 pontos na competição, mas que deixa o São Paulo com 2 dias para recuperar aqueles titulares que estiveram em campo. É verdade, vocês já comentaram, né? O Carpini conseguiu fazer um bom revezamento. Muita gente, até eu, a gente apostava que alguns jogadores nem entrariam em campo dos titulares. Ele preservou só aqueles que estão fazendo um cronograma especial de trabalho. E destes, o Lucas deve ser novidade com certeza contra o Corinthians. O Rafinha, o Michel Araújo, o Rames, talvez não para terça e sim para domingo, como opções no banco na decisão da Supercopa. Mas os outros ele conseguiu fazer um bom balanceamento, né? Colocou alguns no começo, tirou alguns, colocou outros no segundo tempo, o suficiente para garantir esse resultado de 1-0 para 45.860 torcedores. Mais uma vez o público do Morumbi excepcional nesta noite de sábado, com o São Paulo vencendo a Portuguesa por 1-0. A expectativa, Plihal, vocês já falaram, o Zé Elias deu até a impressão dele, é o que aconteceu com o Igor Vinícius. E preocupa muito. Por quê? Porque se foi alguma coisa muscular, de coxa, que vai tirar, uma contratura, que é a mais leve, que vai tirar ele dos 2 próximos jogos, o São Paulo vai ter dificuldades para suprir esta ausência. Porque ele tem o menino Moreira, que jogou hoje a parte final, mas que no ano passado jogou pouco. O último jogo dele tinha sido contra o América Mineiro, no Brasileiro, com o Dorival, mas Moreira não jogou 10 partidas no ano passado, sofrendo muitas lesões e se recuperando dessas lesões. Então ele passa a ser a principal opção para a lateral. Ou uma improvisação, já que o Diego Costa, inclusive contra o Mirassol, jogou como lateral direito improvisado. Então a gente vai procurar saber aqui na passagem dos jogadores o que aconteceu com o Vinícius, se o Igor Vinícius preocupa para terça-feira ou pelo menos para domingo, e se preocupa quem pode ocupar esta posição, se há alguma chance do Rafinha, pelo menos na final da Supercopa, ficar à disposição. Ele, que eu repito, segue fazendo um trabalho, um cronograma especial de trabalhos nessa pré-temporada. O Rafinha que terminou a temporada passada, inclusive machucado. Destaque, estreia de Bobadilha, primeiro gol de Luiz Gustavo com a camisa do São Paulo e uma empatia que eu senti nas arquibancadas com o Ferreirinha. Quando ele foi chamado, foi a última substituição do Thiago Carpini. O torcedor aplaudiu muito, e assim que ele pegou na bola a primeira vez também, a torcida vai criando assim um laço, uma empatia muito grande com o ex-atacante do Grêmio, que jogou apenas os minutos finais. São Paulo tem Corinthians, Palmeiras e Água Santa, 2 pelo Paulistão e 1 pela decisão. A Lusa, que está com 3 pontos em 9 disputados, vai pegar agora a Ponte Preta no Canindé na próxima quarta-feira. O objetivo é completamente diferente do São Paulo, quer marcar 12 pontos e escapar do rebaixamento. E aí ver o que acontece, se dá ou não para classificar num grupo que tem Santos, Ituano e Santo André. Plihal. Boa, Edu. Obrigado. Eu falei que o Edu vai estar comigo no Bola da Vez. Os entrevistados, são 2 entrevistados nessa semana, o Carlos Belmonte e o Rui Costa, os dois, as 2 figuras mais importantes do comando do futebol do São Paulo. Esse problema na lateral direita do São Paulo, Praz, o Rafinha tem alguma chance de, na terça-feira, participar do jogo contra o Corinthians. Eu não sei se começando o Majestoso ou não. E está muito claro que se ele não ficar sequer no banco contra o Corinthians, ele não vai jogar a Supercopa, né? Não vai estrear na temporada contra o Palmeiras no Mineirão. É difícil, Plihal. Hoje em dia a gente não consegue mais acompanhar os treinos, né? As imagens que a gente tem, as informações, a maioria, a não ser vocês têm algumas fontes dentro dos clubes, é muito... A gente vai na percepção, assim. E o Rafinha, apesar de ser um cara experiente, né? Mas a idade traz experiência, mas traz a dificuldade da condição física também, né? Então, assim, de repente o Rafinha, na época que surgiu no Curitiba lá, e eu acompanhei de perto, conseguiria ter condição de jogo muito mais rápido, né? Agora, com a idade, óbvio que isso se acentua, essa dificuldade física. E o problema é que são 2 jogos pesados, né? Sim. Assim, por mais que, eu concordo com o Jean, que apesar de ser um clássico, né, que sempre tem um peso muito grande, é a primeira fase do campeonato, mas aí a gente começa a entender o contexto, né? Um clássico sempre tem um peso grande, assim, então... Perde para ver. E o Carpini chegando agora, todo mundo quer entender as ideias do Carpini. E a gente sabe que quando um técnico novo, foi assim com o Tite, quando chegou no Grêmio, foi assim com
todos os grandes treinadores, quando estavam no começo de carreira, se gera uma dúvida e uma curiosidade sobre como ele vai reagir, principalmente nesses grandes jogos. E o Carpini pega logo no começo duas pedreiras, né? E eu tenho certeza, assim, eu tenho um amigo que trabalhou com o Carpini, as referências em termos de capacitação são as melhores possíveis, só que eu aposto que muito torcedor de São Paulo, quando perde Dorival Júnior para a seleção, contesta a contratação de um técnico, entre aspas, sem experiência, né? Em jogos grandes. E ele vai ter logo 2 agora. Mas assim, eu vejo o São Paulo com muito boas ideias, conceitos bons, só que a gente sabe que no futebol brasileiro isso tudo fica em segundo plano. O cara pode ter boas ideias, bons conceitos, pode fazer o time jogar bem. Se ele fica em segundo, se ele perde para um time, o trabalho já não vale. A gente valoriza só quem ganha. Então é muito complicado. Eu ia colocar uma situação aqui, né, até para aproveitar a sua experiência e conhecimento de São Paulo, o que vai representar a figura do Muricy ao lado do Carpini. Figura-chave. O Muricy na atual função nunca foi tão importante. Primeiro, nunca teve tanta voz ativa, com Crespo, Rogério e Dorival. Com o Dorival ele tinha uma entrada maior, muito maior do que tinha com Crespo e Rogério Ceni. Mas agora, com o Carpini, é mesmo colocar no colo. É desse jeito. O respaldo maior que o Carpini tem no São Paulo hoje é o Muricy, que foi, inclusive, quem mais brigou pela contratação do Carpini. Sim, isso é importante, né? Para você se sentir um pouquinho mais tranquilo, mas como eu falei antes, tudo depende de resultado. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Quais serão as avaliações feitas no trabalho do Carpini? É o resultado, o trabalho do jogo, dos 90 minutos, vitória, derrota, porque no começo de trabalho você tem que avaliar tudo isso. Se você não consegue dar liga, você olha assim, você fala, pô, não estou enxergando esse time jogando da forma que você, o mínimo esperado, vamos dizer assim, uma defesa mais organizada, perde a bola, rouba, pressiona, não conseguiu, recupera. Não, você consegue já perceber isso no São Paulo, né? Você consegue perceber um São Paulo com a bola, sem a bola, mesmo com pouco tempo de trabalho. Isso já é fundamental. Agora, os resultados, como eles virão, será importantíssimo para o Carpini, justamente, como eu falei aqui, esses 2 jogos. Se acontecer, eu acho que a grande oportunidade do São Paulo de quebrar o tabu vai ser o próximo jogo. O Corinthians tem grandes problemas, dentro e fora de campo. Presidente, diretor que falam uma coisa, acontece outra. Agora eles contrataram o Fabinho, né, o soldado, que foi meu amigo, jogou comigo. Quer dizer, eu joguei com ele no Santos, que é um cara muito sério, mas está começando uma nova função, embora ele tenha adquirido muita experiência no Flamengo, porque também viveu o dia a dia do Flamengo não é fácil. Ele nunca foi o executivo de futebol, né, de tomar as decisões. Então, assim, o São Paulo precisa, nesse momento, dar essa tranquilidade para o Carpini, para ele poder trabalhar. Porque eu acho que ele é bom treinador, eu também tenho boas informações dele, falam que é um cara que gosta de trabalhar, que gosta de conversar, gosta de trocar ideias, porque é um garoto. É um garoto 39 anos. É um garoto começando. Então, assim... Você já teve um treinador tão jovem? Não. Pelo que eu... Assim, a idade já não... Você teve, Praça? Treinador com menos de 40 anos? Não. Treinador goleiro, mas treinador principal não. E aí você... E assim, ele não tem nenhum histórico de time grande enquanto jogador, né? Sim. Quer dizer, para ele é um novo universo. É uma vida completamente nova, né? Não que ele não fosse... também exigido nos clubes que trabalhou, mas agora o buraco é muito mais embaixo. E com tudo que você falou na sua primeira participação no programa, Gia, a gente sabe que é isso mesmo, é desse jeito que a gente deveria pensar, mas se tomar 2 piaba, Corinthians e Palmeiras, a gente sabe que a segunda-feira seguinte vai ser crítica para ele. Não tem dúvida, até porque os 2 jogos têm uma importância maior. Eu acho que no caso do clássico contra o Corinthians, por causa do tabu e do contexto em que os 2 clubes se encontram, então é mais um momento, é mais uma boa chance do São Paulo acabar com a história do tabu, que claro que incomoda, e acho que tem que incomodar, é normal, o futebol é feito dessas rivalidades. São 10 anos, né? Exato. O estádio inaugurado em 2014. 2014, quando foi inaugurado o estádio, desde então a vitória não chegou, então é normal que o torcedor queira muito vencer esse jogo. Esse jogo é sim especial e é, para mim, já digo, o jogo mais importante da primeira fase do campeonato estadual, por conta dessa particularidade, né? O resto, você vai ter vários outros clássicos envolvendo os grandes clubes, mas esse é o mais importante por causa
do Tabu. Então, é um jogo que tem o seu peso, a Supercopa é uma taça, obviamente tem o seu peso também. Então, a gente sabe como as coisas funcionam. E a partir desses jogos que as vitórias, os bons resultados ou as derrotas, os maus resultados, acabam influenciando no que se pensa na sequência. É claro que nada é definitivo, tudo pode ser revertido depois de 2 jogos, mas, evidentemente, esses 2 jogos, com 2 vitórias, deixa o Carpini numa situação muito cômoda e com 2 derrotas, deixa numa situação complicada, que não quer dizer demissão, evidentemente. Não acho, até pelo que você falou e pela confiança que o próprio Muricy tem nele. Teria o menor cabimento. Não teria. Então, não vamos nem começar a falar sobre isso, porque às vezes a gente também faz muito isso, né? Aliás, muito mesmo. Faz. Mas a gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente, no futebol brasileiro. E aí é um círculo, né? Porque como a gente sabe que as coisas funcionam assim, a gente já começa a imaginar, pô, mas se as coisas não vão bem... Mas, evidentemente, hoje não faz nenhum sentido pensar em qualquer decisão mais brusca, independentemente do que aconteça no Campeonato Paulista. E acho até também, Jean, que a chegada dele gerou menos desconfiança do que geraria normalmente por causa do mercado. Não tinha muito para onde correr, né? Não, e não só do mercado que não tinha para onde correr, mas do próprio interesse de outros grandes clubes na contratação do Carpini. Sim. Porque isso se falou muito, né? Aquela coisa... Cruzeiro, Santos. Exatamente. Ele chegou a acertar com o Santos. Então, né? vai ficar no Juventude? Não vai porque o Cruzeiro quer, porque o Santos não, quer, porque todo mundo quer. Ele não foi pro Santos porque tinha uma sombra lá. Não, é verdade, a gente pode falar aqui abertamente e claramente. Sim. O Elano está trabalhando no Santos. O Elano, até ontem, era treinador. O Elano hoje está fazendo outra função e pode ser brilhante na outra função. Mais ou menos igual o Mancini, né? Era no São Paulo. Não quero, tal. Aí quando não deram o treinador para ele... Eu vou pedir para Carol colocar novamente a tela dos jogadores mais utilizados pelo Thiago Carpini nesses 3 primeiros jogos no São Paulo. Para dizer que alguns jogadores atuaram certamente mais minutos do que o Thiago Carpini gostaria. São Paulo tem carências hoje, especialmente em 2 posições, na lateral esquerda e no comando de ataque ali, o centroavante. Por isso que a gente vê que o Wellington e o Caleri estão no pódio ali. O Alan Franco foi quem mais jogou ao lado do Wellington, 270 minutos. Esses 2, Wellington e Caleri, não têm substitutos. Isso é um problemão, porque para estourar também, né, Praça? O São Paulo está atrás no mercado. Um desses jogadores perdeu, um dos jogadores que tinha no elenco nessa posição saiu de forma inesperada, foi o Caio Paulista para o Palmeiras. E não são posições exatamente fáceis de você encontrar gente boa no mercado. E, Plirra, se tu analisar, assim, os números já chamam a atenção, né? O Alan Franco, o Wellington, 270, o máximo. O Caleri saiu no fim do jogo, 254. E a gente falando na sequência. Qual é a sequência agora? Corinthians e Palmeiras. Então, assim, tudo leva a crer que eles continuem tendo uma minutagem alta. Então, aí tu vai pegar 5 jogos em 2 semanas, praticamente, com nem 2 semanas de pré-temporada. Tu expor o jogador, cara, é um risco absurdo. E aí entra no que o Zé falou. Não é só o risco da lesão de muscular, articular, mas risco de queda de performance também. Porque ele não vai ter uma base para ter potência, para ter força, nem informa, tá? Porque ele tá voltando de cirurgia. Então, assim, cirurgia no tornozelo. E aí tu começa, o cara não machuca, mas não performa bem, começa a performar mal, e aí tu entra numa reta final de campeonatos, aí começa a Libertadores, começa a e aí vai, e essa loucura do calendário brasileiro, e a gente às vezes comete a maldade, né, de muitas vezes esquecer isso e apontar o dedo sem olhar, eu sempre falo, sem olhar o contexto, né? Então, assim, é um começo de temporada para São Paulo, que tu falou, já tem escassez nessa posição. Tu expondo esses jogadores, batendo na mesa. Se um cara desses machuca já no começo, então, assim, é muito complicado. Eu queria até ouvir de vocês, porque tem uma coisa, você citou o caso do Caleri, por exemplo. A gente está falando de jogadores que, por um lado, você não pode desgastar para não perdê-los, de repente, no jogo contra o Corinthians, aí ficar fora da Supercopa, ou, né, enfim, que seja perder para o jogo do Corinthians e não conseguir ter mais, enfim. Você precisa ter os caras bem. Por outro lado, você precisa tê-los nas melhores condições possíveis. O Caleri é um cara que ficou afastado, porque estava machucado. Então, aí, até para ouvir a experiência de vocês em relação a isso, quer dizer, é melhor se você sabe que o seu jogo importante da temporada é o 4º e o 5º.
Como é que é isso? Quer dizer, é melhor jogar os 3 para o cara entrar em forma, estar bem no ele quarto... precisa obrigatoriamente de ritmo. Pois é, então, mas Caleri é um é caso o bem ritmo especial. versus o desgaste... É mais 5 jogos seguidos. Então, é isso que é... Voltando de Eu acho que lesão. existe um dilema também nessas decisões. E outra coisa, né? O Zé foi jogador de linha. Cinco jogos em 15 dias. E o goleiro é um pouco diferente, né? Sem treino, né? O Zé é jogador de linha, ele pode falar melhor até. O jogo ajuda a condicionar, ok? Mas tem coisas que o jogo destreina. Tem coisas que tu precisa do treino específico da Valência, assim, que o jogo não dá. E então tu não... Porque às vezes vai jogando e vai condicionando. Mas tem valências que tu não consegue ganhar no jogo. Então é uma situação muito complicada. O jogo te dá ritmo, né? Mas ele não te dá a base para o ano. A base, você precisa colocar oxigênio, né? Colocar gasolina no seu corpo, colocar ali um pouquinho para você poder administrar esse tipo de situação. Porque senão você treina uma semana. Essa uma semana você já desgasta, você já perde essa semana que você treinou em 3 dias, 4 dias, ou em uma semana, porque você não tem tempo de recuperar. Vale lembrar que a pré-temporada, muitas vezes você treina de manhã, de tarde, às vezes quando tem jogo você treina de manhã e aí joga à noite, dependendo da programação. Existe hoje os departamentos, né, de fisiologia, departamento médico, de análise, tem uma série de coisas que é muito importante hoje para você poder saber como o jogador se encontra. Porque nós somos aqui, somos em 4. Cada um tem um organismo, cada um recupera de uma determinada maneira, dependendo do esforço físico. O volante, um meio-campista, corre mais, o desgaste dele talvez seja maior do que o de um zagueiro, né, porque são movimentos diferentes, ou dependendo do número de vezes, por exemplo, que o zagueiro tem que sair para fazer a cobertura, ele se desgasta mais do que um próprio atacante que fica mais centralizado, como é o caso do Caleri. Então, tem as variantes do jogo que dá a possibilidade de você analisar. Que nem, por exemplo, o Caleri. Eu acho que esses jogadores, hoje em dia, o Price, eu vou jogar para o Price também, na minha época a gente ficava 30 dias, quando conseguia 30 dias de férias. Nós ficávamos 20, 15, 20 dias de férias mesmo, para o corpo descansar, e depois treinava. Provavelmente esses jogadores, eles recebem uma programação de treinamentos durante as férias para justamente quando eles voltam a treinar, né, quando eles não sentem tanto a pausa. Por quê? Porque as dores musculares, dependendo do que você... Quer dizer, os atuais, eles não têm esses 20 dias de mamata que vocês tinham? Talvez não. Não tem. Eu sei de clubes que 2 semanas... Fala assim, mas eu sou mais recente que o Zé. Eu era dessa fase. Você jogou até ontem. Eu era dessa fase. Eu recebi um plano de treino. Sim. Eu recebi o plano de treino e eu era responsável pelo meu plano de treino. Hoje, alguns clubes já fazem esse plano de treino, mas online. Então, com 2 semanas, o jogador, independente de onde ele esteja, é marcado um horário e naquele horário é dado treino online. Nas férias? Nas férias. Sim. Nas férias. Sim. Nas férias. Não, eu imaginei que tivesse uma planilha, mas não que com acompanhamento tão próximo assim. Liga a TV, tá lá no telão, por posição, os goleiros, os laterais, e aí cada um da comissão técnica é responsável por monitorar e acompanhar o treino. E ele dá o treino online. Só que assim, isso é meio uma teoria de Darwin, é uma lei da evolução, né, da sobrevivência, porque isso acontece no Brasil porque tem que ser feito, cara. Senão, hoje em dia, é impossível chegar 30 dias de férias, chegar e ter 2 semanas de pré-temporada, fazer exames médicos de rotina, fazer parte física, parte tática, parte técnica e jogar. Não tem Jogar na batida que se joga hoje. E quando você faz os testes, Galera, isso aí mesmo. O jogador de futebol hoje em dia está sendo bastante cobrado. É obrigação, né, do jogador ele treinar nas férias, ele cuidar do corpo, né? Porque assim, ele tem que curtir as férias dele, porque é férias, é trabalho. Sendo que ele sabe que ele trabalha com o corpo. Não adianta o jogador entrar de férias e voltar 5 quilos a mais. Não dá. Não dá. O jogador tem que treinar porque é complicado. Né? Mas assim, eu falando sobre São Paulo, na minha opinião, São Paulo com o Carpini vai ser um time, eu acredito que vai dar certo, vai ser um time competitivo, não vai ser um time igual o Dorival, porque todo mundo sabe que o Dorival é aquele cara que sabe conversar com o elenco e tal, tem um respeito do time. O Carpini ainda não, o Carpini é um técnico jovem, ainda está em processo ainda de maturação, vai melhorar muito, acredito que ele vai evoluir muito no São Paulo. Essa passagem do Carpini no São Paulo, na minha opinião, vai ser muito importante. Né? E hoje, né,
Muito bom ver o Luiz Gustavo aí voltando ao São Paulo, voltando a fazer gol também. É muito importante, jogador que está há muito tempo aí fora dos gramados. Né? E o São Paulo, vitória importantíssima, né? O São Paulo com essa vitória vai ficando aí na segunda colocação com 7 pontos, né? Vitória gigantesca do São Paulo. Agora o São Paulo vai jogar a próxima rodada, né? A próxima rodada teremos clássico, teremos Corinthians e São Paulo, clássico, né? O primeiro clássico do Carpini dirigindo a equipe do São Paulo, então vai ser jogo aí muito importante para as duas equipes, galera. E deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre o próximo jogo entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Será que a equipe do São Paulo vai conseguir a vitória diante da equipe do Corinthians? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E deixa aí também, galera, nos comentários aí a opinião de vocês também sobre essa temporada do São Paulo. Será que o Carpini é o nome certo para o São Paulo? Será que o Carpini vai durar até o Campeonato Brasileiro? Eu acredito que ele dura até o Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários a avaliação de vocês aí sobre esse início de Carpini no time do São Paulo.